Alô, meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil, estamos começando a partir deste momento o debate na Nova. Hoje nós vamos falar de um tema, e eu queria desde já convidar todos vocês para participar, porque é um tema que preocupa, lamentavelmente vai sendo jogado para frente com a barriga e as tragédias continuam acontecendo. Nós vamos falar sobre vistoria predial, como evitar tragédias, como aquela que aconteceu lá em Aliança, não se sabe ao certo o número de vítimas fatais, o que se sabe é que a marquise caiu na cabeça de muita gente, como caiu outro dia aqui no centro do Recife, como aconteceu em São Paulo, deixou várias vítimas numa reunião política, como aconteceu agora recentemente em Minas Gerais. Nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Conosco aqui no estúdio, nós estamos recebendo com muita honra o Dr. Tácito Quadros Maia, ele que é engenheiro civil, mestre em engenharia civil, especialista em engenharia sanitária, especialista em gestão do território, bacharel em direito, professor universitário, ex-superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal, ex-gerente nacional de desenvolvimento urbano da Caixa Econômica Federal, membro da comissão de perícias da OAB. O doutor Tácito é conhecido como Tácito da Caixa, as pessoas o conhecem mais dessa forma. Uma vez que nós tivemos aqui, eu lembro que o senhor ficou de frente nessas investigações, vários prédios interditados, prédios que tinham sido financiados pela Caixa e que tinham problemas, e que passaram um tempo interditado, alguns desinterditaram, outros continuaram, não sei como é que está a situação hoje, mas vou aproveitar para deixar já a pergunta no ar para o senhor. Também o Major Pablo, ele que é major, que responde pela coordenação de Engenharia e Defesa Civil do Estado, ele que é graduado no curso de formação de oficiais bombeiros militar, realiza as capacitações de coordenadorias municipais de proteção à defesa civil desde 2012, atuou no reestabelecimento e recuperação das vítimas das chuvas, agora recentemente, foi gestor do grupo de apoio a desastres da estiagem do semiárido pernambucano, 2012 a 2015, enfim, é o nosso convidado de hoje, representando aqui a Defesa Civil, representando o Corpo de Bombeiros. Pelo Skype nós estamos com o doutor Adriano Lucena, cadê o doutor Adriano? O doutor Adriano está se organizando aí, ele é engenheiro civil, presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco, o CREA. Já, quando ele se organizar aqui, a gente vai para ele também. Eu vou começar lançando aí essa pergunta, como é que ficou aqueles prédios que foram interditados, já voltaram, já receberam o habite, já estão habitados novamente ou muitos ainda continuam fechados? Bom, boa tarde, quase boa noite aqui para todos que estão nos assistindo. Boa noite, Major. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui também representando hoje, já estou aposentado da Caixa, então não posso falar pela Caixa, mas eu estou representando aqui o IBAP, onde eu estou hoje como vice-presidente da entidade nacional. Então o IBAP, ele congrega engenheiros e arquitetos que trabalham nessa área de perícia. O que é o IBAP? O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então, são esses profissionais especializados nessa área. Tem um corpo especializado na área de valoração imobiliária, a parte de valor, e um grupo que é mais especializado nessa área de diagnóstico. A gente chama também de patologia predial, ou seja, os danos que esses prédios têm. Esse exemplo que você traz do prédio Caixão, ele é bem interessante porque, pelo menos eu posso dizer que houve uma coisa boa nessa mobilização, que foi, primeiro, a criação de uma lei estadual de inspeção predial que visava garantir esses prédios numa condição de habitabilidade e segurança, conforto e segurança. E também houve um trabalho muito extenso, inclusive coordenado pelo ITEP, de análise desses prédios, ou seja, qual era o problema que ocorria nesse prédio. Então nós pudemos fazer esse trabalho e também nós criamos um livro chamado Engenharia para Prédio Caixão, que foi patrocinado pela Caixa, com todos os principais engenheiros aqui de Pernambuco participando e alguns colegas de outros estados, onde a gente fez então essa análise. Então, por que eu digo que foi essa parte boa? Entender o problema e, a partir daí, apresentar soluções. Então, de lá para cá, muita engenharia foi construída para que você tenha segurança nesse tipo de prédio. Então, hoje, o engenheiro ele pode ter a literatura, a bibliografia e ir analisar um prédio desse com bastante segurança e propor soluções para que esse prédio não seja um problema, não gere vítimas, não venha a desmoronar.
Uhum. Então, naquela época, eu lembro, foram milhares de pessoas que ficaram sem as suas casas, né? Houve uma mobilização muito grande, tanto política como técnica, como de todas as ordens, para tentar regularizar essa situação. O senhor já coloca o deságue disso como aconteceu, mas muitos prédios ainda estão interditados, foram inviabilizados? Esse processo, infelizmente, por conta do trâmite judicial que ele acabou, ele saiu da esfera técnica e entrou na esfera judicial. Então, aí, quando você entra na esfera judicial, você tem toda a questão jurídica dos advogados pleiteando, cada lado pleiteando, digamos, a sua verdade dentro do processo, e isso acaba, digamos assim, impedindo que a engenharia possa ser realizada exclusivamente como engenharia, né? Uhum. E aí o que acontece? Resultado desse processo todo, nós tivemos todo tipo de solução. Prédios que foram reformados, muitos prédios conseguiram ser reformados, os moradores, através até da proposta da lei, que também era uma lei muito educativa, no sentido de orientação do que deveria ser feito com esses prédios. Então, muitos prédios foram reformados, muitos prédios foram retomados e estão em uso hoje, com segurança. Alguns prédios, dependendo da sua característica, houve uma ordem para que eles fossem demolidos, e aí, dependendo, às vezes, ordem via judicial, às vezes via defesa civil, se houvesse assim, um risco mais eminente de que aquele prédio estava com uma instabilidade que poderia levar a um risco de um desabamento e morte das pessoas. Então, assim, cada grupo de prédios acabou tendo uma solução diferenciada. Então, hoje nós temos prédios que estão desabitados, esperando uma decisão judicial, prédios reformados e alguns prédios que foram demolidos. Uhum. Bom, a gente tem um lado técnico, né? O lado que observa os problemas, os avisos que a construção com algum tipo de vício gera futuramente, né? Mas nós temos o lado da consequência. Nós temos o doutor que trabalha no diagnóstico e na prevenção, que é o doutor Tarso que está aqui, mas nós temos o lado que trabalha na consequência, né? Nós tivemos recentemente todas aquelas casas que desabaram por construções, uma boa parte de forma completamente irregular, mas que poderia ter sido fiscalizado e poderia ter sido evitado a tragédia. Lamentavelmente, isso não foi feito a tempo e milhares de pessoas morreram em consequência das chuvas, principalmente em Monte Verde aqui, né, durante as últimas chuvas, né? Como é que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil atua nesses casos? Major Pablo, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Ainda tarde. Boa tarde a todos. Primeiro a gente precisa entender o que é Defesa Civil. Uhum. Defesa Civil hoje, ela não é um órgão, certo? Defesa Civil hoje, ele é um sistema nacional, certo? Uhum. Ele trabalha desde a nacional, estado e município. O desastre acontece aonde? O desastre acontece no município, certo? Então a gente vem de um sistema nacional, que esse sistema nacional cabe à União, o estado, apoiar o município, que é onde acontece o desastre. Uhum. Então, para ficar claro para a população, muitas pessoas pensam que é só as consequências. A Defesa Civil só trabalha na consequência. Não. Ela trabalha nas 5 fases da Defesa Civil, uhum, certo? As fases são prevenção, mitigação e preparação. Essas 3 fases são antes do desastre, certo? Depois, acontecendo o desastre, vemos a resposta e a recuperação. Uhum. Então, dentro desse sistema, dentro das 5 fases, com essas ações interligadas, a Defesa Civil trabalha. Uhum. Nossa Defesa Civil do Estado, certo? Ela está dentro da Casa Militar. Dentro da Casa Militar, temos a Secretaria Executiva de Defesa Civil. Depois do desastre de 2010, 2011, antigamente era só CODECIP, só CODECIP, uma coordenadoria. Teve o desastre em 2010, 2012, 2011. Depois do desastre, foi criada a Secretaria Executiva de Defesa Civil com 3 coordenadorias. Uma delas continua a CODECIP, certo? E criou-se a Coordenadoria de Engenharia e hoje a gente já tem a Coordenadoria de Gestão Financeira, certo? Uhum. Então a gente trabalha dando todo o apoio e suporte ao município para poder fazer o trabalho de prevenção, não só a resposta
e o restabelecimento. Quando o senhor fala da fase de prevenção e fala em mitigação, a mitigação seria o convencimento das pessoas delas abandonarem aquela área, que aquela área não é adequada? Não, a mitigação é minimizar as consequências de um desastre, certo? Eu sei que o desastre vai acontecer. O que é que eu faço para minimizar essas consequências? Então, quais são as ações? São várias, certo? Então, eu vou o quê? Montar todo o sistema de prevenção, começa pela prevenção. E essas 5 fases, elas são um ciclo, certo? Gostaria de deixar bem claro isso, são um ciclo. Começou na prevenção, vemos para a mitigação e a preparação. Essas 3, elas até se confundem muito, didaticamente, falando. Então, para simplificar, todas as ações antes do desastre são ações preventivas, que o intuito é minimizar as consequências do desastre, certo? Desastre não pode ser evitado. Então, mas ele pode ser o quê? Minimizado. Seus danos e seus prejuízos, certo? Então, todo o foco vem aí. Claro que a gente tem que ter um poder de resposta. O poder de resposta é importante. Aí entra Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército, Aeronáutica, todas as forças amigas que trabalham na resposta. Eu não sei se eu concordo com o senhor que desastre não pode ser evitado. Vou pensar um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente... Isso é o que diz a nossa teoria, certo? Porque um desastre natural não tem como evitar. Deixa eu ir para o doutor Adriano Lucena. Desastre pode ser evitado, doutor Adriano, né? Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Que honra tê-lo aqui mais uma vez no programa. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde, o Major Pablo e o amigo Tácito. É um prazer estar com você num tema tão importante, Pedro Paulo. Você traz um tema e você já provoca com essa sua primeira pergunta. Ele pode e deve ser evitado. A essência da engenharia é você promover o bem-estar da população, seja da zona urbana, seja da zona rural. O que nós precisamos mudar é a concepção, é a questão de cultura, é a filosofia da aplicação dessa engenharia. Nós temos técnicas de resolver os problemas. Quando o Tássio traz a abordagem, olha, daquela experiência negativa, nós tiramos pontos extremamente positivos. O acidente da aviação, ele traz aquele acidente e a partir daquele acidente você faz os estudos e resolve aquele acidente. Você resolve. Nós, ano a ano, a gente tem acidente. E agora não é mais nem ano a ano. Semana a semana, daqui a pouco são dias a dias. Então, cai em Aliança, cai em São Paulo, em Recife, em Minas Gerais. Não é privilégio, exclusivamente, das cidades pernambucanas. Isso é uma cultura. Porque, veja, nós estamos falando de uma marquise que caiu. Tá, um acidente de um vulcão, um acidente da questão natural. Ok, a gente pode minimizar com os impactos, mas esse tipo de acidente aqui, a gente não pode mais conviver com ele. Enquanto sociedade civilizada, a gente tem que se indignar com isso. Se indignar porque nós temos técnicas e técnicos para resolver esse tipo de problema. E esse tipo de problema passa, Pedro Paulo, por uma concepção. Ó, tem alguns municípios que não têm engenheiro, que não contratam engenheiro. E muitos deles, quando contrata com valores irrisórios. Nós temos um piso salarial. É uma lei, a lei é de 1966. Veja o movimento da enfermagem agora, dos profissionais da saúde. Para ter esse piso. A condição mínima é piso, a condição mínima de você realizar o seu trabalho, de você ter a sua remuneração de forma digna, para que você possa atuar naquele trabalho, naquele município, naquela cidade. Um profissional da engenharia, ele busca recursos para o município, desenvolvendo os projetos, projeto de pavimentação, evitando esse tipo de acidente. Quanto se vai gastar agora, após o acidente? Pegando
Então, nós podemos e devemos, e o CREA tem que ter um papel importante junto com suas entidades. O IBAP faz parte é mais uma entidade que está dentro do CREA, trazendo um curso. Tácito é responsável agora para fazer um grande seminário, dia 1º e dia 2 de dezembro, para mostrar à sociedade pernambucana as novas técnicas, o que nós temos na engenharia pernambucana, as universidades. Então, tudo isso congregado, juntos, a gente pode sair desses problemas que a gente está convivendo e que, em relação a nós, seres humanos, a gente está vendo acidentes tão feio, rapaz, tão simples de resolvermos, e a gente não pode mais conviver com esse tipo de acidente. E esse acidente a gente realmente tem que zerar, a gente tem que acabar. E acabar é fazer investimentos nos profissionais, nas boas técnicas, fazer boas obras, fazer bons projetos, entregar à sociedade. Quem saiu com uma festa, e aí chega corpos, tá certo? E uma marquise que cai sobre a cabeça das pessoas. Isso a gente não pode mais conviver com isso no dia a dia, Pedro Paulo. Enquanto o nosso presidente estava falando aí, a gente estava mostrando imagens da internet daquela tragédia lá de Aliança, né? Até antes do programa começar, a gente comentava aqui, né, que ainda não se sabe ao certo o número de vítimas fatais ali e de feridos também. Né? Porque algumas pessoas nem registraram, mas se feriram também, e outras, e o município ainda não liberou a quantidade certa de vítimas fatais ali. Né? Aquele tipo de acidente poderia ter sido evitado, doutor? Veja só, doutor. Major. A gente costuma falar o seguinte: o desastre, ele não pode ser evitado, certo? Quando a gente fala de sua maneira geral, global. Quando eu falo da parte de engenharia, eu estou trabalhando desastre tecnológico. Claro que o desastre tecnológico pode ser evitado, como o doutor acabou de falar. Uhum. Senão o Japão não tinha investido tanto, tem um terremoto no Japão e alguns prédios não caem. Não é isso? É verdade. O tecnológico. Mas como fica um tsunami? Quando vai para a natureza... Você está falando de desastre natural. Os desastres naturais é muito mais complicado, como ele acabou de explicar também. Não tem como evitar, esse aí é a natureza. O que a defesa trabalha? O que a defesa civil trabalha? Trabalha em minimizar as consequências deles, os seus efeitos. Está entendendo? A engenharia hoje, ela evoluiu bastante, como o próprio doutor falou. E a nossa sorte. Já imaginou? Se a gente não tivesse o avanço da engenharia hoje, então, claro que o tecnológico temos como evitar e trabalhamos incessantemente com isso. Os engenheiros hoje fazem várias pesquisas, certo? Várias teses. Então, muda-se muito a engenharia e ela está evoluindo bastante. Hoje, um grande prédio pode ter molas nele, que aguentam um terremoto, certo? Então, eu estou evitando um desastre tecnológico. Certo? Mas a engenharia ainda não tem tanto como nos oferecer para evitar um desastre natural. Eu quero ouvir a opinião do doutor Tácito também sobre esse tema, mas antes eu quero liberar o nosso WhatsApp para quem quiser fazer perguntas, o 995059441. Está liberado para quem quiser fazer pergunta, nós estamos ao vivo. O nosso tema de hoje, vistoria predial, como evitar tragédias. Né? Como aconteceu esta que nós mostramos aí com imagens em Aliança, né? São Paulo, você citou São Paulo também. São Paulo, BH, em Minas Gerais. Minas Gerais foi um encontro político também, foi? Não, encontro político acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo, foi uma reunião política, né, que caiu lá. Né? BH foram quantos mortos? Até agora, quem sabe, um morto. A de São Paulo foram quantos? Paulo, também agora, até que se sabe, 9. E a de Triunfo foi quantos? Foram quantos? Triunfo, agora não me falha a memória, mas... Triunfo ou Aliança? Aliança, perdão, desculpa. Temos o registro de 4 mortos. 4 mortos. A coordenadoria municipal lá, a prefeitura, passou o registro de 4 mortos. Pedro Paulo, o que acontece é o seguinte, com relação ao número de mortos nesses acidentes, é que às vezes, a pessoa, como às vezes acontece com acidente de carro, nós temos um número subestimado. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela se acidenta, mas ela não chegou a óbito no local. Ela foi transferida, por exemplo, para o hospital. E nem sempre ela fica no município. Por exemplo, a Aliança pode não ter um hospital especializado em fraturas graves. Então, aquela pessoa veio a óbito em Recife. Às vezes, uma semana, 15 dias depois.
acaba não computando no óbito do acidente, porque a gente também tem um outro problema, que é essa dificuldade de fazer esse controle médico, né, do sistema de saúde, controlar que aquela pessoa que faleceu em Recife foi em decorrência da Marquise. Só para ilustrar um pouco melhor, isso que o Major colocou aqui, né, essa tragédia de Aliança, ela poderia ter sido evitada? Pronto, Pedro Paulo, eu queria comentar rapidamente com você, primeiro fazer aqui não sei como eu vou dizer isso, eu quero fazer assim, chamar de elogio, né, a defesa civil. A palavra não seria nem elogio, na realidade, né? Mas, como o Major Pablo falou... Nós estamos contestando aqui a colocação do Major. Não é isso, não. É porque eu acho que... Não tira de forma nenhuma o mérito da atuação da Defesa Civil do Estado e dos municípios mas também. É porque é muito importante a gente conhece bem o trabalho de vocês. Ressaltar o que o Major colocou, porque a Defesa Civil, como o Major apontou, ela é um sistema nacional que parte de uma lei federal e que depois vem uma lei estadual. Veja que há um sistema legal, né, que deveria ser suportado por uma lei municipal. E essas equipes deviam estar integradas. Nós temos hoje em Pernambuco, aí você testemunha, uma das melhores defesas civis do país. A nossa defesa civil do estado de Pernambuco, não é porque eu quero agradar o Major, não, mas é porque ela é uma defesa civil muito preparada. Nos 5 pontos que o Major também levantou. Então veja que interessante, que são pontos que eu tinha até, antes aqui do programa começar, falado com você. Eu prefiro ser contratado como engenheiro clínico, fazendo aqui uma referência à medicina, né? Aquele que eu vou antes no prédio, e nós fazemos esse papel para gerar a segurança. E por isso que nós falamos tanto da lei de inspeção predial. Não é porque eu quero ganhar mercado de trabalho, porque eu quero ganhar dinheiro. Certo? Se eu fizer uma pergunta para você aqui, você tem netos? Não sei se você tem netos. Tem, Pronto, né? muito bem. Não, Então, ainda não, mas estou assim, mas esperando. Filhos. Vamos lá, filhos. Filho tem. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Imagine que a gente está aqui no meio do programa e chega uma notícia que o prédio onde seu filho está caiu e ele faleceu. Ave Maria, doutor, deixa eu bater logo aqui. Pronto. Olha a sua reação a uma pergunta. Pense a reação de uma mãe da pessoa que estava embaixo daquela marquise. Eu vinha pensando nessa pergunta provocadora por conta disso mesmo, porque quando eu ainda falei, veio a óbito, que é um eufemismo para deixar mais bonito. Não, ele morreu. Né? Então, que é gravíssimo. Morreu numa tragédia. O presidente Adriano falou. É uma questão de cultura. E aí, quando o Major fala na prevenção, é onde eu mais gosto de atuar. É na prevenção. E a maior parte da prevenção é a cultura. Ele já deu um spoiler que nós vamos ter um seminário aqui dia 1º e 2 de dezembro, patrocinado pelo IBAP, né, onde a gente está trazendo os maiores especialistas em fundação, em fachada, né, em concreto armado. O doutor Enio Pazini vai fazer um curso, inclusive, dia 28, 29 e 30, antes do seminário, um curso específico sobre concreto. A pessoa não pode dizer que ela desconhece a técnica, porque a gente está fornecendo para a sociedade a técnica, as normas brasileiras da boa técnica. Para quê? Para que a gente atue como médico clínico e não como médico que vai fazer autópsia. Porque também a gente faz a autópsia do prédio. Quando a marquise cai, a gente vai mandar um engenheiro lá olhar por que ela caiu. Né? Por que o prédio caiu? E essa é a pior parte. Por quê? Porque já está envolvido a consequência, lá. Já tem vítimas fatais. Exatamente. Então, o que nós queremos evitar, trabalhando, buscando, lei de inspeção predial, inclusive, que já existe no Brasil inteiro. As principais cidades do Brasil já têm. Agora, o caso de Fortaleza. Fortaleza tinha uma lei de inspeção predial que poderia ter evitado aquele acidente. O desabamento do O prédio desabamento inteiro, do né? prédio inteiro. E que estava passando por uma reforma, Sim. Né? Justamente para resolver esse problema. Exatamente. Mas o que é que aconteceu? A lei de inspeção predial lá não estava válida. Apesar da lei ter sido votada, não havia sido ainda devidamente... O senhor levanta o caso de Fortaleza e me remete para o caso do Areia Branca aqui em Jaboatão dos Guararapes, que foi uma coisa semelhante. E também estava passando por reforma. Estava passando por reforma, né? E caiu também, veio todo abaixo. Você só lembra desse caso também? Sim, lembro, claro, infelizmente lembro. Por isso que o doutor Adriano comentou a questão do papel do CREA e o papel das prefeituras tão importante. Para quê? Para que as pessoas contratem engenheiros experientes. Você sente uma dor no coração, você não vai na manicure. Muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça, vai na farmácia e pede ao farmacêutico, me dá um remédio aí para dor de cabeça, e ele aceita essa indicação. Mas qualquer pessoa que tenha pelo menos um plano de saúde que possa se socorrer de um médico de hospital, ele botou a mão no peito, sentiu uma dor, ele vai no cardiologista. Na hora. Na hora.
Então, por que eu tenho meu carro, eu boto gasolina, que eu sei que se eu não botar gasolina, o carro para. Eu troco o óleo do carro, que se eu não trocar o óleo do carro, ele vai bater o motor, vai me gerar um prejuízo. Então, é uma cultura de manutenção que o pessoal que tem apartamento acha que o prédio é eterno, e não é. Então, acho que é muito importante, Pedro Paulo, agradeço muito vocês abrirem esse espaço para a gente falar sobre isso, porque é uma questão de salvar vidas. A fundamentação nossa aqui, da Defesa Civil, do CREA, a gente está aqui em defesa da vida, porque a vida não tem preço. Vamos lá, eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, né? Vou começar a trazer as perguntas que estão chegando pelo WhatsApp, né? Para os nossos convidados de hoje, o doutor Tácito da Caixa, Major Pablo e o doutor Adriano Lucena, presidente do CREA, no programa de hoje, falando aí sobre vistoria predial, como evitar tragédias. Já já a gente volta. Aqui em Pernambuco, eu peço a vocês que votem para o Senado. O meu irmão, o meu amigo Peba da Peixe, Gilson Machado. Mais uma vez organizamos a vinda do presidente a Pernambuco. Passamos em Motociata entre Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. De novo, recorde de público. As imagens falam por si só. E para fechar com chave de ouro, a Marcha para Jesus em Garanhuns. Mais de 50 mil pessoas na praça. Com Bolsonaro, 222 com 22. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. Linguiça Mauricéia. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende e quer crescer, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Diz aí, quantas possibilidades você quer ter no futuro? Então faça o vestibular Unifacol. Oferecemos descontos de até 60% durante todo o curso. Acesse o site para saber mais e faça sua prova online ou presencial. Deputados do Republicanos votam Danilo e Tereza. Sou Fernanda Patrícia, candidata a deputada federal pelos Republicanos por uma política mais justa, acesso à educação e saúde por todas as mulheres negras, moradoras de periferia, que precisam ter seus direitos garantidos nessa sociedade. Vamos juntos construir uma política com mais vozes negras. Meu número é 1065, Danilo 40 e Tereza 130. Deputados que votam Danilo e Tereza. Os melhores revendedores e instaladores de soluções em segurança, com certeza, trabalham com a Alarme Center. Redes, roteadores, câmeras, telefonia, fechadura digital, controle de acesso e até energia solar. O sucesso do momento. Só que a energia solar não é tudo igual. Aqui é tecnologia Intelbras, você pode confiar. Alarme Center, a sua distribuidora Intelbras em Pernambuco. Avenida Norte, Ibiribeira e Caruaru. Fone 4062-9205. Deputados do MDB votam Danilo e Tereza. Bolsonaro não é candidato a presidente da República. O que ele quer mesmo é ser ditador do Brasil. E se for reeleito, vai fechar o STF, manipular o Congresso Nacional e implantar uma ditadura militar. Por isso, no dia 2 de outubro, diga não a Bolsonaro. No dia 2 de outubro, vote pelo fortalecimento da nossa democracia. Pela democracia, o federal é Elias 1502. Se você vive recebendo ligações, e-mails e cartas de cobrança e recebe constantemente ameaças de busca e apreensão do seu veículo, você está refém do vilão dos juros abusivos. O Super Invicta vai te ajudar a quitar as dívidas bancárias em até 80%. A Invicta tem tradição no mercado e conta com os melhores profissionais para você organizar a sua vida financeira. Aqui na Invicta, a redução dos juros abusivos é garantida. Ligue ou mande um WhatsApp para 81 3201 9176. Invicta Assessoria, salvando você dos juros abusivos. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Em
Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. O tal do pernambucano tem um jeitinho diferente de dizer que acredita numa pessoa. Ele diz: tá, eu boto fé. E se o povo tá botando fé em Danilo, é porque o caba fez por merecer. Foi um dos melhores secretários do governo de Eduardo e considerado um dos melhores deputados do Brasil. Agora, como governador do time de Lula, vai fazer Pernambuco entrar num novo tempo de crescimento. Botei fé, vice. Opa, mais uma pro time. Danilo 40. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081 3371 9111 ou 98864 2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. O pior governo da história de Pernambuco tirou tudo das pessoas. Tirou os empregos e hoje lideramos o ranking do desemprego no Brasil. Tirou a comida da mesa de mais de metade da população. Até quem poderia estar ajudando na contratação de pessoas, perdeu com esse governo. Mas Carlos vai, junto com Miguel, devolver tudo que tiraram das pessoas. Carlos é o senador que vai lutar para trazer mais emprego para os pernambucanos. Carlos Andrade Lima, o senador do emprego, é 444. A revista Veja confirma que Lula deve 18 milhões de reais em impostos. Como a maioria da imprensa não divulga, acesse aqui o QR Code e veja o processo. Todo trabalhador honesto paga seus impostos. Não pagar é ser desonesto. Lula deve 18 milhões em impostos. Não tem moral para ser presidente. Se ele deve 18 milhões em impostos, imagina quanto que ele não ganhou. TV Nova. Estamos de volta com o debate na Nova. Lembrando a você que nós estamos com o nosso WhatsApp livre para a sua participação, é o 995059441. Já temos perguntas pelo telefone, é o Xande Bombeiro, né? Xande Bombeiro, torcedor alvirrubro, está aí com a bandeira do Brasil. Boa tarde a todos. No centro da cidade do Recife existem vários prédios antigos que apresentam possibilidades de causarem problemas, como os ocorridos em Aliança e São Paulo. Como o poder público deve atuar, né, para que isso possa ser mitigado? Né? Muito obrigado aí, Xande, pela colaboração. Aliás, o senhor falou nisso, né, dando uma volta na cidade, fazia tempo que não ia, ficou meio assustado com o que viu lá. E a pergunta dele, sendo muito objetivo, a importância da lei de inspeção predial que já existe nos outros lugares, né? Ou seja, a obrigatoriedade que, na realidade, já existe no Código Civil, a obrigatoriedade do síndico como gestor daquela edificação, inclusive com penalidades. O síndico responde civil, criminalmente sobre danos que vão ocorrer naquela edificação. Então, talvez o síndico nem saiba. O Major estava aqui no intervalo comentando sobre a necessidade de esclarecer a população. Então, é importante, senhor síndico, se o senhor é síndico de um prédio, saiba que vai responder civil e criminalmente se ocorrer um dano e vai responder por homicídio se uma pessoa falecer em decorrência desse acidente. O engenheiro civil também vai? Dependendo, se o projeto, digamos, eu faço um projeto como engenheiro, um projeto estrutural de um prédio, e esse projeto cai por erro do meu projeto, isso, claro, depois da fase de investigação, sim, ele responde. Ele responde tanto junto ao CREA, ele responde na sociedade civil. É verdade que é por um determinado tempo, depois de 20 anos, não se responde mais sobre isso? Veja bem, não é assim, não é bem assim, não. Nós temos, dentro da Constituição Civil, vários subsistemas. E a própria lei também fala sobre isso, e agora tem uma norma, a 15575, que é a norma de desempenho. A gente fala que é uma norma nova, mas ela, na verdade, foi feita em 2013, já está em vigor desde 2015, que ela vai apresentar alguns prazos de garantia. Então, assim, uma coisa mais simples, como trocar uma torneira, você tem um prazo de garantia menor. Mas se o prédio caiu com 30 anos, mas você caracteriza que aquele prédio caiu, mesmo depois de 30 anos, porque houve um erro,
do engenheiro calculista, ele vai responder, mesmo depois de 30 anos. Deixa eu trazer aqui para o presidente do CREA, né? Eu já ouvi o senhor falar aqui algumas vezes sobre inspeção predial, né? E tem algumas palavras que fazem muito parte do dia a dia de quem tem que lidar com esse tipo de coisa, que é o laudo técnico, a vistoria, a perícia e a inspeção predial, né? Qual a diferença de um para o outro? Porque tem muita gente que confunde isso, presidente. Pedro Paulo, veja, a importância de ter um profissional habilitado para fazer todas as etapas. Você fazer a inspeção, você fazer o laudo, você fazer a vistoria. Esse profissional, ele faz uma anotação de registro técnico, um ART no CREA. A sociedade identifica quem é o profissional. Então, isso é de fundamental importância, para que tenha clareza, tá certo? E a gente tenha um profissional habilitado fazendo qualquer etapa da intervenção, seja ela na engenharia civil ou em qualquer outra modalidade. Eu queria colocar também, Pedro Paulo, para você, para a sociedade, que nós no CREA estamos com um acordo de cooperação técnica, juntamente com o Secov, para que a gente faça um manual do condomínio, que a gente entrega aos síndicos, que a gente tenha essa divulgação, o IBAP nos ajudando, a ABENC, que é uma outra associação, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, a Associação dos Profissionais da Engenharia Elétrica. Veja quantos problemas a gente tem com um celular que alguém deixou carregando, um ventilador que você esqueceu, um ar-condicionado. Às vezes você perde esse patrimônio. Então, contratar alguém para fazer o serviço de elétrica também é de fundamental importância. Não é só a engenharia civil. E os problemas, eles acontecem dos mais diversos possíveis. Então, a norma de desempenho que Tácito falou agora há pouco, nós estamos preparando também um seminário com profissionais capacitados para falar da norma de desempenho, a importância dos produtos entregues e a sua durabilidade. Porque, veja, você compra um veículo, Pedro Paulo, você vai com a quilometragem, com o tempo, fazer revisões. E a gente tem que começar a criar a cultura. Quem faz revisões, aquele carro tem um valor agregado. Então, um valor maior quando ele vai vender. Por que a gente não faz isso nas retificações? Tudo no mundo a gente tem que ter uma lei. Será que a sociedade ela não vai evoluindo, percebendo a necessidade de nós construir uma sociedade civilizada, com controle, onde a gente consiga ter uma leitura que, se eu não faço para mim, eu prejudico a mim, mas prejudico o próximo. Então, tudo isso a gente tem que debater com a sociedade para que ela possa entender, tá certo? A importância de fazer as manutenções. E essas manutenções, elas precisam ser periódicas, ao longo da vida. Você não faz um prédio, uma edificação, para ele demorar 50 anos a partir da data de hoje. Ao longo do tempo, vem a chuva, ou o maior inimigo das obras é a água. Então, como é que a gente vai eliminar a água, seja numa obra rodoviária, porque não é só numa obra de uma edificação. E nas obras rodoviárias, você quando se desloca, seja lá na zona urbana ou na zona rural, você quer ter conforto, cheio de buracos. Isso, às vezes, é falta de manutenção. Nós precisamos mudar essa cultura. E quando a gente tiver manutenção de forma periódica, Pedro Paulo, a gente tem um custo menor. O nosso custo, a gente ganha com isso. A obra tem uma vida útil maior, a gente tem um desembolso menor, e a gente ganha com isso. Então, alguns recursos a gente pode empregar em outras coisas. Inclusive, a partir do instante, veja, quando você inaugurou um condomínio, você inaugurou uma rodovia, você inaugurou uma via, a partir do próximo ano você tem que colocar um recurso para manutenção daquela via, daquele empreendimento. Por quê? Porque ao longo do tempo você dá essa manutenção. E no início mais simples, alguns reparos, algumas pequenas correções. Então, mas ao longo do tempo, se você não faz, isso vai se agravando. E eu, nessa minha fala, gostaria de deixar registrado a importância da Defesa Civil. Nós temos a Defesa Civil, que tem as suas limitações, às vezes de recurso, de pessoal, mas é chamada, entrega um produto à sociedade pernambucana de qualidade, com eficiência, tá certo? Não só
a Defesa Civil Estadual, mas a Defesa Civil dos municípios tem um papel fundamental. Nós precisamos ter mais investimentos, nós precisamos ter mais pessoas, nós precisamos ter mais equipamentos, nós precisamos ter essa atuação de forma preventiva, que muitas vezes a gente tem esses profissionais depois que o acidente já tem ocorrido, tá certo? Então, a prevenção ela é fundamental. Eu percebo aqui a preocupação do presidente do CREA, a reação do Tácito quando a gente colocou essa questão é meio que uma zona cinzenta, assim, a responsabilização de um desastre, por exemplo, em relação ao engenheiro. A preocupação do CREA, o presidente já mostrou aqui que ele tem essa preocupação, inclusive vai colocar isso em discussão, né? E a sua preocupação também quanto a se encontrar alguma falha técnica, o cara pode ser responsabilizado por prédios com mais de 20 anos. Eu falei isso e falo de zona cinzenta porque eu tenho amigos, né, que perderam o imóvel, naquele Areia Branca eu citei de propósito, né? E uma das causas da não responsabilização, inclusive de não recebimento de indenizações, né, foi exatamente o tempo do prédio construído, né, e o local onde ele foi construído, né, perto da praia, com maresia, né, que era mais de 20 anos. E aí isso me causa um pânico enorme, porque se você for no centro da cidade, nenhum prédio ali tem menos de 50 anos. Teria que botar tudo abaixo e construir um centro novo? Estou sendo radical, mas é o entendimento que a gente poderia ter diante da preocupação que o presidente do CREA demonstra e da sua também. Aí também a mesma coisa em relação à Defesa Civil. Mas pode falar, presidente. Ô Pedro Paulo, veja, de um problema a gente pode ter uma solução. Veja, no centro da cidade a gente tem prédios abandonados, tá certo? A gente precisa ter vida ali, vida 24 horas. Então a gente precisa ter moradias, a gente precisa ter, com moradia a gente tem a padaria, tem o supermercado, tem vida. Então muitas pessoas que estão nos morros a gente pode descer, a gente pode colocar para morar de forma digna, com muita qualidade, no centro da cidade. A gente precisa identificar isso e partir para uma ação concreta, porque a cidade ela é um instrumento, tá certo, periódico e de 24 horas. Então, esse problema que você coloca, a gente pode encontrar uma solução para um outro problema existente e ganha todo mundo, ganha a população, ganha a cidade. É uma intervenção que precisa ter imediatamente no centro. E o que a gente vê não é dos melhores, a visão já não é das melhores. Imagina o que a gente não vê. Por exemplo, onde é que estão os transformadores? Lá no subsolo. Como são esses transformadores? Se tiver uma explosão ali, o que é que vai acontecer? Então, a gente não sabe disso, tá certo? Então, é uma preocupação que a gente tem em relação ao centro, e o centro pode gerar uma solução parcial, pequena, pode ser, mas é um primeiro passo. Major, o senhor trouxe um ranking aqui, de onde a origem dos maiores problemas que acontecem em relação a esses desastres que, tecnicamente, né, poderiam ser evitados. De onde vem isso? Geralmente, nossa cultura fala só que é manutenção. Não teve manutenção, que é o que nós estamos teve ouvindo um aqui problema. Agora. Uhum. Teve manutenção, teve problema. Mas a gente tem que analisar os outros fatores. A execução, o projeto, a utilização para que foi construído aquilo. Ou seja, Esse é um prédio lá na cidade que a gente está mostrando aí. Olha que coisa horrorosa. Então a gente tem lá, foi planejado para algo e depois foi transformado em outro, aumentou o peso da estrutura, certo? Temos também os materiais. Então nem sempre vai querer economizar no material. Então o material é importante. Temos também a manutenção, certo? E no geral, tudo faz parte, é um conjunto. Como o doutor Tássio falou agora há pouco. Muitos falam que é projeto, né? Eu estava falando agora, projeto, certo? Mas se não tem um projeto, se não tem uma boa execução, não é isso? Se não usou o material, fez o projeto direito, fez a execução direito, mas usou o material errado, não fez nada. Economizou no material. O traço é 3:1, 5:1, botou 10:1, não é isso? Então, outra coisa que tem que verificar são os sinais. Qual é a patologia que aquela estrutura apresenta? Isso é importante para a população saber. A população tem que saber.
Quais são os sinais que uma edificação apresenta, como mostrou agora há pouco, que apresenta um pequeno risco? Então, a rachadura, as fissuras, certo? As manchas. Eu tenho também a ferragem exposta. Isso é aquela imagem que a gente pediu Tem para... praticamente tudo aí, né? Aqui ferragem exposta, isso é imagem... O destacamento do concreto destacou, certo? E olha que coisa nesse prédio aqui, né? Os outros a gente ainda vê uma aba para a rua. Esse As aí manchas, aí, veja só que nesse aí tudo. Destacamento, infiltração, mancha, não é isso? Agora temos um especialista aqui, aproveitar ele, né? Fala, doutor. Então, veja bem, primeiro eu queria só comentar quando você falou da minha preocupação, para deixar claro que minha preocupação não é eu como engenheiro assinar um projeto. Não, fala como. A preocupação é com a vida das pessoas, deixar isso muito claro. Nossa preocupação aqui tem que ser com a vida das pessoas. Agora, se alguém cometer um erro, qualquer pessoa, você está dirigindo, bateu o carro, atropelou alguém, você vai responder pelo seu erro. Se você fez ali um procedimento errado, isso não é novidade, hein, pessoal? Isso são códigos milenares. Eu vou dizer a você que tem mais de 5.000 anos. O Adriano fala de cultura, depois ele falou do uso dos prédios para habitação, ele trouxe cada coisa dessa dá um programa. Mas rapidamente, para você entender, tá há 5.000 anos que nós temos o Código de Hammurabi, que já fala da defesa do consumidor, onde lá diz que o construtor, seja ele quem for, tem que responder pela solidez e segurança. Vitrúvio, 3, 4.000 anos, já falava que o prédio tinha que ter solidez, economia, segurança, qualidade, conforto. Não estamos falando de novidade muito grande. Quando o cara constrói um imóvel desse, o cara não constrói para 20 anos, para 30 anos, para 50, é para a vida inteira. Então, mas vamos lá. Hoje, pela norma, a vida útil ela vai variar de 50 e 60 anos. Era 50, hoje está passando para 60. Então vai depender. Isso em teoria. Uhum. E para que você... Claro que ele pode durar 200. Eu tenho construções, por exemplo, romana, arcos e prédios romanos com 2.000 anos, que estão de pé. Mas digamos que a teoria, pelo menos, ele teria que durar 60 anos. Mas, para que isso seja possível, eu preciso ter as manutenções periódicas. E aí nós temos um conceito chamado lei... Assina embaixo do que eu disse agora há pouco. Não, veja só. Aqueles prédios lá no centro do Recife, tudinho tem mais de 50 anos, 60 anos. Aquilo é um verdadeiro milagre da engenharia, está de pé, então. É, exatamente. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção que o Major chamou aqui, né? Ele dividiu em várias... E se quiser responsabilizar, também não tem a quem responsabilizar, porque a maioria dos engenheiros já morreram. É possível. Mas vamos lá. Mas o que é que o Major trouxe para a gente? Uma coisa muito importante que é para a população entender. Primeiro, eu vou dizer que é erro de projeto partindo do fato de ter projeto. Talvez no Brasil, 80% da população e das construções, considerando as construções unifamiliares, né, as invasões, ocupações, tudo, talvez eu tenha aí um número, 80% sem projeto, sem engenheiro. Pelo custo. Não só pelo custo, mas também pela cultura, porque eu vou dizer uma coisa para você, o custo é ínfimo. Por exemplo, eu vou fazer um prédio, eu tenho que fazer uma sondagem. O prédio custa 20 milhões, a sondagem custa 3 a 5 mil. Perceba que no prédio de 20 milhões de custo, que vai ser vendido por 50 milhões ali em Boa Viagem, a sondagem custa 5 mil para 50 milhões. É 0,0000 alguma coisa, né? É nada de investimento. E eu tenho gente, não posso falar, mas que o cara não fez porque ele economizou esses 5 mil. Isso. Levantou o prédio, o que é que aconteceu? O prédio adernou. Porque o terreno daquele prédio era diferente do terreno do prédio vizinho, coisa de 50, 100 metros. Era diferente. Então, veja, eu preciso ter um engenheiro responsável. Eu preciso ter um bom arquiteto para fazer o projeto. Eu preciso ter os ensaios, os estudos, norma e conhecimento, como eu disse a você, livros, teoria, nós já desenvolvemos. Mas eu preciso que a sociedade, como disse o Major, se junte nessa luta, né? Não só pela lei de inspeção predial, mas pela regularização dos imóveis, no sentido de que você tenha o apoio. Você pensa o seguinte, eu vou fazer um laudo, uma vistoria, por exemplo, fazer uma vistoria. Eu posso cobrar, dependendo da vistoria, R$500, R$1.000 numa vistoria. Num prédio, né, de um valor mais elevado, o que é R$1.000? Tem gente que acha que é custo, né? Não é? Aí você acha que é custo, mas eu vou lá salvar a sua vida. Porque na minha visão de perito, né, de especialista nessa área, eu vou ali talvez levar um equipamento mais simples e tal. Um simples, às vezes um medidor. Às vezes a gente consegue chegar num determinado lugar e falar de outros problemas. E você só passando a mão, por exemplo, num quadro ali de energia, você percebe que ele está muito quente. Já é um problema elétrico que está ali para pegar fogo. Como agora a gente viu na China, um prédio com várias pessoas, infelizmente, faleceram, porque o prédio pegou fogo e não teve como a turma sair.
Então, um problema elétrico que acontece. Então, uma simples inspeção pode salvar a sua vida. É isso que o pessoal tem que entender. Então, como o Major falou, o pessoal tem que estar alerta que você está andando, você viu uma marquise, como eu vi agora essa semana, e na ponta da marquise, que já é um negócio complicado, que tem 50 anos, como você falou aí várias vezes, o cara foi e botou um equipamento de ar-condicionado pesado. Esse camarada tem que ser notificado imediatamente para tirar, porque só não caiu ainda, como diz você, por um milagre. Eu fico lembrando aqui, a gente estava comentando antes, viu, presidente, do programa começar, né? Antigamente o trecho do Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada que passava ali na Rua da Concórdia. Quantos e quantos anos o Galo da Madrugada não passou ali com aquele monte de trio elétrico, só no último ponto. E por que saiu? Né? Não, porque a gente o Corpo de Bombeiros levantou todos os riscos, expôs e conseguiu tirar o galo dali. E não aconteceu nenhuma tragédia. Graças a Deus, hein? Porque ele é um pedaço de solo abençoado, né? Teve a tragédia lá do clube, que morreu um dos associados, né? Mas eu não lembro de um outro recente, e poderia ter acontecido muito mais. Porque ali foi mudança de cultura, Pedro. Foi um paradigma muito grande. Eu estava na gerência lá, me lembro, nas operações lá, e eu participei, assim, pelos bastidores, né? O que aconteceu? Mudança de cultura. Tirar o Galo da Madrugada da Concórdia. Foi difícil. Explicar tecnicamente, mostrar quantidade grande de pessoas, os riscos dos prédios. Então, mudar a cultura é difícil, mas é possível. É possível. Salvar vidas, como o doutor Adriano falou, é possível. Evitar desastre, como o doutor Adriano falou, é possível. Agora, tem que mudar a cultura, que não é fácil. Agora, Pedro Paulo, eu vou só pedir aqui a todo mundo que está assistindo, porque todo mundo que frequenta o Galo da Madrugada tem que acender uma vela para a Defesa Civil. Para o bombeiro também. Para o bombeiro também. Todas as forças amigas, não é só a Defesa Civil. Porque você imagine o que é você mudar a cultura. O CREA fiscalizando, é todo junto. O que acontece para você mudar a cultura? Eu tenho 100 anos pulando, né? Eu não digo assim, digamos, você tem ali um evento que há 100 anos ocorre ali, e você vai mudar uma tradição da cidade. Mas isso salvou vidas. Porque, com certeza, do jeito que a coisa está, se a gente continuasse, né, com o desfile lá, a gente certamente já teria tido muito mais problema. Por isso que a Defesa Civil é um sistema. Sozinha não consegue fazer nada. Fala, presidente. E a mudança de cultura, pessoal, ela passa por coisas básicas. Veja, o trânsito da Domingos Ferreira e da Conselheira Aguiar. Vocês lembram como foi a mudança? O transtorno, a população não querendo. E veja que melhorou o trânsito. A gente melhorou a velocidade média, melhorou até a presente data. Veja que teve impacto. Então, mudar, e principalmente mudar essa cultura, sair dessa caixinha da inércia, não é simples, mas é necessário. Nós precisamos mudar. E mudar de uma forma muito rápida. Porque se nós não fizermos isso, muitas vidas nós iremos perder. E vidas essas que podem ser evitadas. Esses acidentes, essas mortes, esse patrimônio, pode ser evitado. Esses, a Defesa Civil, o CREA, o Ministério Público, tinha aqui, Pedro Paulo, uma chamada fiscalização preventiva integrada. Foi criada no CREA, na gestão do presidente Oswaldo Fonseca, e essa fiscalização preventiva integrada ganhou corpo para todo o Brasil, saiu de Pernambuco para todo o Brasil. A gente precisa resgatar essa fiscalização preventiva, veja, ela é preventiva e ela é integrada. Por quê? Porque são todos os órgãos. Então, todos os órgãos fazem o seu papel, a soma do papel de cada um desses órgãos, a gente entrega um produto infinitamente melhor à sociedade e evita esses acidentes, porque a engenharia ela é exclusivamente para promover o bem-estar da população, e isso a gente pode construir. Muito bem, nós estamos apenas com 3 minutos para encerrar o programa, eu vou distribuí-los igualmente aqui para todos, né? O que a gente ainda pode colocar aqui no finalzinho que sirva principalmente de alerta, né, para quem está neste momento num prédio, na sua residência, né, e que está preocupado, né, com alguns sinais, como colocou aqui, né, o Major Pablo. Começa com o senhor. Certo.
uma das diretrizes da Política Nacional de Defesa Civil é colocar a sociedade civil como agente. Parceiro. Então ele é o maior agente fiscalizador. Então não tem entidade nenhuma que consiga ter tanto fiscal como a população. Então a população, ela faz parte do Sistema Nacional de Defesa Civil. Por isso que temos os slogans dizendo, Defesa Civil somos todos nós. Então toda a população faz parte, como fiscal. Então, viu algo errado, entra em contato com o setor competente, faz o pedido de solicitação de vistoria. Tá certo? Deixar para o doutor. Doutor? Bom, ex-caixa. Ex-caixa. Melhorou agora vice-presidente do INCOAF. Muito bem. Eu queria só destacar que muitas vezes há uma preocupação com o custo. Eu quero destacar que o custo de vida não tem preço. De vida não tem preço. E a segunda coisa é, uma manutenção corretamente realizada, um projeto realizado por um engenheiro, se tudo correr bem, né, vale a falta da contratação desse engenheiro, a falta da contratação desse projeto, a falta da construção correta, com material correto, custa para você 20 vezes mais. É uma chamada lei de Sitter. E a gente pode marcar um outro programa só para mostrar para você exemplos. O cara usa uma brita inadequada com cimento inadequado, faz o concreto e bota no bloco de fundação do prédio. Dá um negócio chamado reação álcool agregado. 20 anos depois o prédio cai. Ninguém sabe por quê. Tá lá, a gente vai fazer um exame químico do material e descobre que lá deu uma reação entre a brita e o cimento e a fundação foi embora. Presidente do CREA, né, doutor Adriano Lucena. Pedro Paulo, agradecer mais uma vez esse espaço para a gente debater a engenharia em alto nível, mostrar que é possível a gente construir alternativas, e alternativas essas que o poder público, mas também a iniciativa privada, precisa tomar essa consciência que nós precisamos mudar e evitarmos esses acidentes. Evitar esse acidente é termos a consciência que contratar profissional habilitado não é custo, é investimento. E vocês da imprensa têm um papel fundamental nessa transformação. Muito obrigado, um grande abraço ao Major Pablo, a Tasto e tudo de bom, Pedro Paulo. Nós é que agradecemos pelo grande debate que vocês fizeram hoje aqui na TV Nova. É o nosso ponto final. Lembrando que amanhã a gente está de volta com mais um Debate na Nova. Um grande abraço a todos. TV Nova.